Graça e paz, seja muito bem-vindo. Esse é o vídeo do dia 15 de outubro de 2022. Hoje é o dia que se comemora o Dia dos Professores, não é isso? Então, quero dar os parabéns a todos os mestres, todos os professores, aqueles que se dedicam a ensinar, a cuidar de pessoas e a cuidar do ensino para que mais pessoas se tornem, né, profissionais de excelência. Sei que todos passam pelas mãos de um mestre, de um professor. Então, quero dizer que é um prazer estar aqui hoje para servir você também. De certa forma, também sou desse ramo, sou professora e amo ensinar aquilo que eu sei. Então, nessa manhã, nós vamos dar continuidade à leitura do livro de 1 Tessalonicenses, né? Nós estamos na nossa meta de alcançar todo o Novo Testamento até dezembro, e eu quero convidar você a se juntar a nós continuarmos a leitura de segunda, do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, porque às vezes a primeira carta, a segunda carta a gente se confunde. E nós estávamos fazendo a leitura, né? E eu quero agradecer ao Senhor por nos dar esse entendimento. Eu declaro que nós vamos compreender pelo poder de Deus o que está escrito e que luz vai chegar, para que nós não fiquemos perdidos a respeito de alguns assuntos. Nós contamos com o poder do Espírito Santo para nos ajudar a compreender o que está escrito. E assim como os irmãos de Tessalônica, eles estavam enfrentando algumas dificuldades a respeito de entendimentos errados de alguns temas, nós queremos também pedir ao Senhor que nos ajude a compreender verdadeiramente a sua palavra e tenhamos o entendimento correto daquilo que está escrito. Amém? Então, com essa oração, nós vamos meditar no capítulo 2 e ver que os irmãos de Tessalônica estavam achando que Jesus voltaria naqueles dias, né? Eles tinham compreendido errado, eles estavam enfrentando muita perseguição. Eu acho que o fato de sofrerem as perseguições a respeito, porque eles deixaram aquela vida velha, a vida dos ídolos, aquela vida que não levava, eles aceitaram a mensagem de Jesus e agora eles estavam enfrentando perseguição e estavam querendo que Jesus viesse buscar eles logo. Então tem muita igreja hoje, tem muito crente que também tá, volta Jesus, volta Jesus. Não é nem porque eles amam a vinda de Jesus, mas justamente porque querem sair das perseguições e das dificuldades que eles enfrentam no dia a dia. Então não era diferente com os irmãos de Tessalônica. Eles estavam enfrentando perseguição e estavam eles tinham entendido que Jesus viria buscar eles logo, logo, de modo que eles não queriam empreender mais nenhum esforço, não queriam trabalhar, não queriam fazer nenhum outro projeto, nem começar algo novo. Por quê? Eles achavam que Jesus viria buscar naqueles dias. Nós também estamos na iminência do arrebatamento, nós cremos na iminência do arrebatamento, mas nós empreendemos todos os esforços possíveis. Nós começamos novos projetos, nós queremos iniciar novas obras, nós queremos dar continuidade, porque queremos que o Senhor Jesus, quando vier nos buscar, ele nos encontre fazendo aquilo que ele nos chamou para fazer. Amém? Nós não podemos parar, nós não podemos desistir, nós não podemos cruzar os braços e deixar que as coisas desandem. Não, nós vamos permanecer crendo que Jesus vai nos encontrar fazendo aquilo que ele nos designou para fazer. Amém? Então, seja bem-vindo, irmão Alberto. Seja bem-vindo àqueles que estão aqui acompanhando essa leitura. Nós estamos no capítulo 2. Vamos ler? Capítulo 2, nós vimos que nós encerramos com Paulo dizendo assim: nós ouvimos falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, que ressuscitou, que Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, ele vai vir buscar vocês. E nós também cremos, né, que Jesus virá nos livrar da ira que está por vir. Então, nós já percebemos que há uma ira que está por vir, mas que Paulo menciona aqui que antes dessa ira chegar, nós seremos libertos dela, nós seremos livrados, nós seremos tirados daqui antes de que essa ira seja derramada. Então, aquilo que a gente ouve lá em Apocalipse, aquelas desgraças todas, aquelas taças, aquelas coisas acontecendo, aquilo ali não foi escrito para a igreja. A gente crê, nós que somos pré-tribulacionistas, nós cremos que aquilo ali está escrito para quem ficar.
É por isso que nós alcançamos, falamos, pregamos e para alcançar pessoas e dizer: venha para Jesus, porque ele nos livrará da ira que está por vir e nos levará para estar com ele. Então, no capítulo 2 ele continua dizendo assim, ó, ele se recorda da visita. Vamos ler? Vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que eles fizemos não foi inútil. Sabem como fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos antes de chegarmos aí. E, no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar da grande oposição. Portanto, como veem, não pregamos com a intenção de enganá-los, e nem com motivos impuros, e nem com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar às pessoas, mas a Deus que examina as intenções do nosso coração. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação, e Deus é nossa testemunha de que não agimos motivado por ganância. Quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês, nem de nenhum outro. Ainda que, como apóstolos de Cristo, tivéssemos o direito de fazer certas exigências, agimos como crianças entre vocês. Ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também nossa própria vida. Então, que coisa bonita, né? Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Vocês mesmos são nossas testemunhas, e Deus também é, de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês, os que creem. E sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavras de Deus, o que, sem dúvida, são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. E então, irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, que também sofreram nas mãos de seu próprio povo, os judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas e agora também nos perseguem. Não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade, procurando impedir-nos de anunciar salvação aos gentios. Com isso, continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Nossa! Irmãos, depois de um breve tempo separado de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos. É até o 16 só, né? Pronto. Até o 16. Nós vamos ler esse capítulo, ele é longo. E foi dividido para melhor compreensão, do 1 até o 16. Então, olha só o que é que Paulo está trazendo para esses irmãos aqui. Está dizendo que aquele povo que sofreu perseguição, ele disse, olha, vocês não sofreram perseguição sozinhos, não. Os irmãos da igreja da Judéia também sofreram perseguição dos próprios compatriotas. Ou seja, eles não sofriam perseguição de um povo externo, de um povo diferente, de um povo de fora. Até o 20. É? Até o 20? Eles sofreram perseguição
foi exatamente do próprio de dentro. Porque eu sempre digo isso, quando a gente sofre perseguição, geralmente são daqueles que de onde a gente era. Por exemplo, se eu era do mundo, quando eu saio do mundo e venho para cá, eu enfrentei resistência dos que estavam no mundo comigo. Como assim você agora é crente? Como assim? Que isso que você agora só quer ser, agora só quer ser o santinho. Então, as perseguições, no nosso caso hoje, são leves. Mas naquele tempo era uma perseguição, o povo defendia mesmo com unhas e dentes, e eles iam para cima com tudo. Vocês viram Paulo, o que era que ele fazia para defender a religião dele. Então, hoje a gente já é mais, né, fica só nas críticas, nas palavras, um tanto de querer achar que a pessoa se tornou melhor e tal, mas antes a perseguição era severa, era com morte mesmo. Então, para evitar esse tipo de sofrimento, muitas vezes eles procuravam abafar o fato de ser cristão ou não, né? E então, Paulo escreve para ele dizendo: fiquem firmes. Vocês sabem que quando nós pregamos para vocês, nós não pregamos para agradar vocês, não. Nós estamos aqui falando a palavra de Deus. Então, permaneçam, sejam perseverantes. Queridos, hoje eu e você enfrentamos também resistência. O mundo, às vezes a gente olha, assim, eu não sei você, mas dá a impressão de que ninguém quer saber da mensagem que a gente prega. Ninguém quer saber de igreja, ninguém quer saber de Deus. Está todo mundo deslumbrado com as riquezas, está todo mundo deslumbrado com os deleites da vida, com as facilidades, todo mundo dentro das suas casas, com suas megas televisões, assistindo o culto que ele acha que é melhor, né? Eu sou a minha própria igreja, eu faço minha oração dentro de casa, e Deus nos chama para fazer um trabalho de reunir um povo, de fortalecer esse povo, de ensinar esse povo, mas a gente olha para um lado, olha para outro e a gente vê pessoas que parece que amam mais os deleites, amam mais as suas casas mega confortáveis, né, os seus espaços riquíssimos, e elas não querem mais ir para as igrejas. Aí a gente olha assim e parece que tá todo mundo certo e só a gente que tá errado, coitadinho da gente. Mas sabe, há uma instrução da parte de Deus e ainda é do mesmo jeito, ele dizendo: irmãos, vocês precisam perseverar naquilo que vocês começaram. E Paulo escreve para eles dizendo isso. Nós, quando pregamos para vocês, não foi fácil. Nós estávamos debaixo da direção de Deus. Nós não estávamos aqui para agradar aos homens. A mesma coisa eu posso dizer para você: você não pode viver para agradar as pessoas. As pessoas vão querer que você se acomode, as pessoas vão querer que, para que esse esforço todo, o negócio de estar indo para a igreja, tal, negócio de se envolver na igreja, negócio de servir. Não, você pode ser igreja dentro de casa, você fica sozinho, Deus não é um só, você não pode orar e ouvir, Deus pode te ouvir de casa. Irmão, não caia nessa conversa, porque a palavra de Deus, ela é verdade e ela é eterna. Ou você fica com o que as pessoas dizem, ou você fica com o que Deus diz. Eu prefiro ficar com o que Deus diz. E outra, não importa se as pessoas estão perseguindo a gente porque a gente está indo para a igreja, porque a gente está servindo. Irmão Sérgio voltou, graças a Deus. Tá tudo bem, irmão? Graças a Deus, viu? Que o Senhor te guarde e te proteja. Então, esses irmãos estavam enfrentando perseguição também, e não é nenhum tipo de perseguição que pode parar a mim e a você de continuar a nossa caminhada. Amém? Então ele fala aqui, ó. Ele diz, né, que o povo, nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas, mas a nossa própria vida. Então Paulo, Silas e Timóteo estão escrevendo: nós demos a nossa vida de... Ah, estava sem energia, né? Entendi. Foi uma queda de energia, graças a Deus. Mas não houve nenhum problema, né? Graças a Deus. E bom, então ele disse: se lembra, irmãos, de como nós trabalhamos arduamente entre vocês, noite e dia, nos esforçando para obter o nosso sustento, para compartilhar não só as boas novas, mas a nossa vida. Então, queridos, deixa eu dizer, eu também me sinto assim. Hoje nós estamos aqui começando o trabalho em Senhor do Bonfim, e algumas pessoas, sabe, a gente compartilha a nossa vida. Muitas vezes nós vamos para a igreja e a gente passa o dia lá cozinhando, buscando pessoas, chamando pessoas para ter comunhão, porque nós queremos compartilhar da nossa vida também, da nossa experiência.
Então é muito bom poder servir às pessoas, compartilhando as boas novas, aquilo que a gente sabe, mas também compartilhando a nossa própria vida, sabe? Para eles poderem conhecer as nossas histórias, as lutas que nós vivemos, as dificuldades que nós passamos, mas mesmo assim a gente persevera. Então ele diz assim que o fato de tudo isso ter acontecido não é para deixar que eles agora desistam por causa de perseguição, né? Ó, aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno. Olha, gente, às vezes as pessoas acham, ai, por que que vocês não pregam uma coisa mais leve? Mas a gente tem que pregar, quer dizer, aquilo que Deus nos falou. Que nós precisamos perseverar e continuar firmes e tomar cuidado com os pecados, né? Para viver uma vida que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Então Deus nos chamou não foi só para ser crente e frequentar uma igreja. Ele chamou para a gente participar da glória dele. Então não é de qualquer forma que se participar da glória de Deus, né? Nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas vinda do Deus, porque de fato são. Então, glória a Deus. Eu sei que você que está ouvindo esse vídeo, que está acompanhando essa leitura, você sabe que essa palavra não é minha. Essa palavra é do próprio Deus e você precisa conferir na sua Bíblia, ter relacionamento com essa palavra para você entender. Não é a Natália que está dizendo, é Deus que está falando através da palavra. Você não deve acreditar só no que eu estou dizendo, só porque eu estou dizendo. Você deve conferir. Você tem que ter segurança do que está lendo, segurança do que está ouvindo. Como? Conferindo se está na Bíblia assim mesmo. Por isso que eu sempre digo, abra sua Bíblia e leia junto. Porque não é só sobre você ouvir um vídeo de devocional. É fazer o seu devocional, fazer a sua meditação, olhar o versículo. Aí no 14 ele diz, irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, que também sofreram nas mãos dos próprios povos, que são os judeus. Então, até nas nossas famílias, quando a gente se converte, a gente sofre perseguição dentro de casa, né? Muitas vezes. Ele diz, esses irmãos, eles perseguiram os judeus. Foi quem matou Jesus. Matou os profetas, perseguiu os profetas. Então vai perseguir a gente também, né? Então é natural. Ei, quando você enfrentar perseguição, deixa eu te dizer, ao invés de você dizer, Jesus, volta porque o povo tá perseguindo a gente, você diz, se alegre. Jesus disse, se alegre. A perseguição não é a você. Ele diz, eles perseguem a mim. E deixa que eu tenha recompensa para você. Então, queridos, quando você enfrentar calúnia, difamação, perseguição por causa de Jesus, não por causa de más obras, e nem porque anda fazendo coisa errada, mas quando você enfrentar resistência, perseguição por causa de Jesus, por causa que você é cristão, então se alegre, porque tem recompensa para você, porque você suportou e permaneceu firme. Não é para desistir. Aí ele diz assim, ó, irmãos, depois, no 17, depois, porque o pastor Adriano disse que é até o 20, né? Então, vamos continuar até o 20? Irmãos, depois de um breve tempo separados de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos por voltar a vê-los, pela grande saudade que sentimos. Queríamos muito visitá-los, e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando ele voltar? Serão vocês. Sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria. Então, olha, fechando o capítulo, Paulo fala assim que eles são a coroa dele. Então, como assim? Tipo, quando Jesus voltar para nos buscar, vocês serão nossa coroa. Como assim? A recompensa. Nós não fomos para o céu sozinho, nós não fomos levados sozinhos, nós levamos outras pessoas junto com a gente. Então,
essa palavra nos dá alegria para a gente poder também compartilhar com outras pessoas e dizer, nós não estamos indo para o céu sozinhos, nós vamos levar uma galera junto com a gente. Nós vamos levar pessoas. Então, irmãos, vamos compartilhar as mensagens das boas novas com os nossos vizinhos. E isso é para mim mesmo. Eu tô falando para mim porque ontem eu estava aqui orando e lembrando, eu fui chamada para reconciliá-los com Cristo. Então eu tenho que falar com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, com todas as pessoas. A expectativa que eu tenho é de encontrar um espaço, uma conversa, para eu poder falar que Jesus já salvou essa pessoa e comunicar as boas novas a essa pessoa. Então vamos encerrar esse devocional com essa responsabilidade. Compartilhar as boas novas com quem nós pudermos, para que nós não venhamos a ser levados sozinhos, mas quando a gente levar, a gente tem uma coroa, e essa coroa é o que, gente? Outras pessoas que nós conseguimos ajudar a se salvar. Vamos compartilhar, porque assim a gente vai estar ajudando a mudar o destino dessa pessoa eternamente. Nós vamos ajudá-las a cumprir o propósito, nós vamos ajudá-las a cumprir a sua chamada em Deus. Então, compartilhe as boas novas. Compartilhe Jesus. Você sabe o que Jesus fez por você? Você sabia que Jesus já perdoou todos os teus pecados? E assim a gente começa, né? E vamos alcançar mais pessoas para Jesus. Depois você me conta como é que você tem feito lá no direct, ou então comenta nos vídeos como é que você tem feito para compartilhar as boas novas. Amém? A gente se vê amanhã no capítulo 3 de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vejo vocês amanhã, no nome de Jesus. Declaro um dia abençoado, que você pratique essa palavra, que nós possamos praticar essa palavra todos os dias e sermos, assim, imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Amém? Beijo no coração de vocês. Eu vejo vocês amanhã, no nome de Jesus. Tchau, tchau, gente. Obrigado pela companhia. Amo vocês. Obrigada por tudo, viu? Vocês são bênçãos. Vocês tornam a minha vida e aquilo que eu faço com sentido. Faz sentido o que eu faço.